Graça em Cristo Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida, por esse momento que você também se dedica a ouvir uma mensagem de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus deseja abençoá-lo. E hoje o meu tema é sobre aflições. Lá no Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo. E duas coisas nos chamam a atenção aqui: a palavra justo e aflições. E talvez a sua pergunta é: por que eu dediquei a minha vida a Deus e passo por aflições? Na realidade, Jesus ele disse uma coisa muito importante. E ele disse para quem? Para os seus discípulos: no mundo passais por aflições, no mundo passais por aflições. João 16, 33. Quando Jesus disse isso, ele falou no momento que antecipava o seu próprio sofrimento. E ele falou para os seus discípulos. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflições. E as aflições não são decorrentes, vamos dizer, de Deus querer imputá-las a nós. As aflições são decorrentes ao pecado que Adão e Eva cometeram e que todos nós estamos incluídos. As aflições não foi a mão de Deus, mas foi a mão do diabo através do homem. E por isso nós as recebemos nas nossas vidas. Então o justo também, assim como o ímpio, assim como aquele que não crê em Deus, passa por aflições, nós também passamos. E nós passamos não é por causa do nome de justo, mas é exatamente porque as aflições são comuns a todos os seres humanos. Todos nós adoecemos, todos nós passamos por problemas, seja problemas financeiros, todos nós passamos às vezes por momentos de um relacionamento mais duro, mais difícil. Todos nós passamos por problemas relacionados com os outros. Por mais que você se esforce para não passar por aflição, e isso é bom, às vezes as aflições são imputadas a nós por outras pessoas. Por pessoas que não agiram conforme deveriam agir. E, infelizmente, você recebe dessas aflições. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo é sujeito a todas essas intempéries da natureza e também provocada pelos homens. Ou seja, não tem como ficarmos livres das aflições. Enquanto estivermos no mundo, passaremos. Jesus as passou. Não era porque Jesus era justo, porque Jesus era Deus, porque Jesus não tinha nenhum pecado, que ele também não tenha passado por aflições. Ele passou por aflições. Então, olhando para Cristo, a gente vê que ele foi um perfeito homem. E como um perfeito homem, ele esteve sujeito às aflições. As aflições, sem sombra de dúvida, de um corpo humano que ele habitou, mas as aflições também oriundas de outras pessoas. Então, a gente pode concluir o quê? Não temos como ficar livre das aflições. Até que nós, um dia, possamos ir para os céus. Mas uma outra coisa que nos chama a atenção. É verdade que o justo passa por aflições. Mas o restante do versículo diz assim: mas o Senhor de todas o livra. Aqui é que está uma coisa importante de nós entendermos. Deus vai nos livrar das aflições. Olha para a sua vida, você que já aceitou Cristo como seu Senhor. Se Deus não tem livrado das aflições, tem aflições que você nunca vai saber nesta vida que você foi sujeito a elas e que muitas vezes elas foram invisíveis, porque foi através do próprio Satanás sobre a sua vida. E Deus te livrou. E Deus vai continuar a livrar. Então é certo que o justo passa por aflições e que Deus, como diz o texto,
de todas o livra. Mas durante a aflição, o que nós devemos fazer? Lá em 2 Timóteo 4, 5 diz assim: tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições. Paulo disse isso a Timóteo, que era um pastor. Ou seja, pastores também passam por aflições. E a recomendação de Paulo diante das aflições era qual? Suporta as aflições. Bom, nós temos que suportá-las. Mas o nosso suporte em relação às aflições pode ser aliviado, esta carga sobre nós, desde que a nossa fé esteja em Cristo Jesus, desde que nós canalizemos para Deus os nossos sentimentos. Porque uma das coisas que as aflições tentam fazer nas nossas vidas é atingir os nossos sentimentos, para provocar o quê? O desânimo. Então, o suportar as aflições, mas o suportar com graça. Não é o suportar com reclamações, mas com graça. E quando nós suportamos com graça, nós entramos dentro daquela outra parte de João 16:33. No mundo passais por aflições, mas ele diz, tende bom ânimo. Nós temos que proteger o nosso ânimo diante das aflições, suportando as aflições para que elas não passem, né, e entre e atinja o nosso ânimo. O ânimo é o motor da sua vida. Então você precisa do ânimo. E o texto diz exatamente isso aqui, tende bom ânimo. O ânimo te ajuda a suportar e você suportando, você protege o seu ânimo. Então, suporte, mas suporte com graça, suporte descansando, suporte sabendo que todas as coisas estão nas mãos de Deus e que Deus dará a melhor solução. Lembre-se de uma coisa, nem sempre será do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. E aí, Atos 7:10 diz a respeito de José. José foi uma das pessoas no Egito que muito sofreu. E sofreu não por causa dele, mas por causa dos irmãos. Os irmãos que o traiu, os irmãos que o vendeu ao Egito. Esses irmãos foram os agentes das aflições de José. José teve que viver como escravo. Depois, por causa da sua fidelidade a Deus, ele passa pela aflição da mulher de Potifar, que não teve o seu desejo realizado. Por causa disso, ela o prejudicou, levando-o à prisão. Então, José passou por muitas aflições, mas diz o texto em Atos 7:10, ele livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Ou seja, quem nos livra das aflições é Deus. E Deus faz muito mais. Não pense que Deus te abandonou. Deus está com você. Deus está, vamos dizer, ajudando a você a suportar as aflições. Mas lembre-se de uma coisa, tenha bom ânimo. Porque Jesus diz, eu venci o mundo, em João 16:33. Se ele venceu o mundo, ele está querendo dizer o que para você? Eu vou te ajudar a vencer. Você tem o maior e o melhor de todos junto a você. É Cristo Jesus. Ele venceu as aflições e ele te ajuda. Por isso, concluindo, muitas são as aflições do justo, é verdade, mas o Senhor de todas o livra. E nesse sentido, então suporte, persevere, né, tenha bom ânimo, porque em Cristo Jesus você vai vencer. Ou Deus fará uma outra coisa e nem você sabe. Mas entregue todas essas coisas a Deus. Tá bom? Um grande abraço e Deus te abençoe.